Pode Mais está no ar, o seu podcast de acolhimento ao amadurecimento. Aqui o Pode Mais é para maiores de 40 anos. Se bem que às vezes eu trago umas convidadas tão estreladas. Vocês viram meu logo novo, né? 5 estrelas aqui no logo. Na verdade são sinaizinhos demais que nós transformamos em estrela, porque isso foi uma dica da Suzy Mariá. Quem não conhece, depois olha lá os episódios, vocês vão gostar. E daí que esse podcast só traz convidadas estreladas. Essa de hoje, gente, ela tá no meu coração. Sabe quando você tem orgulho de falar, assim, quando alguém fala, você conhece fulano? Eu falo, é minha amiga. Ela nos acorda todos os dias com uma frase, com um pensamento. Eu vou ler esse para vocês. Não aceite qualquer migalha afetiva com a desculpa de que você está sozinha e tanto faz. Faz diferença sim. Qualquer que seja o seu momento, nunca aceite menos do que você merece. Se preserve, se respeite e se valorize. Vice Pamela. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Que delícia ter você aqui. Obrigada. Ai, como eu tô feliz. Demorou, né? Demorou, mas chegou o nosso dia. Na verdade, tudo acontece na hora que precisa acontecer. A gente que insiste em querer que as coisas sejam na pontualidade que a gente imagina que deva. E você sabe que tá fazendo quase um ano que nós estivemos juntos. Verdade. Né? Mas faz mais tempo que nós estamos conectadas. Isso é verdade também. É muita verdade. Você, todos os dias, fala sobre amor. Amores que se encontram, amores que se desencontram, né? Tem o amor que acaba, o amor que começa, o amor por si mesma, o amor pelo outro, enfim. Muita gente acha que amor é encontro, enquanto eu acredito que amor seja desencontro quase que o tempo todo. Mas eu quero saber primeiro a sua opinião sobre amor. Eu sei que você fala muito, já falou lindamente, mas fala um pouquinho pra gente sobre amor. Posso falar ali pra câmera? Pode. Tá. O amor, ele é vital. O amor é o combustível necessário. É tudo o que a gente precisa para dar conta de estar aqui. É o que nos conecta a nós mesmos, é o que nos conecta aos outros. E na falta dele, há uma desconexão plena, fazendo com que a gente não se perceba, não se enxergue, não entenda o nosso valor, não perceba a nossa dimensão. A falta do amor deforma o nosso olhar, a nossa crença, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança. É justamente a falta do amor que faz com que nós sejamos menos empáticos, menos resilientes, menos pacientes. O amor é transformador. O amor perdoa, não pelo outro, mas pelo alívio que nós merecemos. O amor renasce na gente o tempo todo. O amor amadurece, o amor abre, o amor enobrece. Nós viveremos no decorrer da nossa vida inúmeras situações de desamor. Mas o amor aqui dentro, ele é pleno, existente sempre. A gente só precisa descobrir aonde ele anda, como ele está. Que coisa linda! Você vem de uma família amorosa, que sempre fez um trabalho muito assistencial. Pai médico, que agora está exercendo medicina lá. Deve estar trabalhando no céu. bastante. Uma mãe terapeuta. Psicóloga também. Né? E daí você começou com uma carreira acadêmica, né? Você também foi para o assistencial, para a área hospitalar, os atendimentos individuais, atendimento com família, casais. E, de repente, com o digital, foi na pandemia? Como foi a história? Na verdade, é tão engraçado quando as pessoas me perguntam como começou essa expansão, né? Eu tive um caminho curioso, assim. Na psicologia, eu tinha ali minha vida pacata de atendimento na clínica, mas eu amava escrever. Meu sonho sempre foi ter uma coluna num blog, num portal, num Yahoo da vida, alguma coisa assim. Você escreve super bem. Sempre foi um sonho. Eu era aquela aluna que ia mal em todas as matérias, mas em redação era ótima. Era mais ou menos assim. Adorava ler redação na aula. Exatamente, né? era essa aluna. E aí eu comecei a escrever, num blogzinho que eu fiz,
E certa vez eu entrava lá no Yahoo e lia textos de pessoas, de profissionais mais velhos que eu, mais maduros do que eu, e sempre comentava. E eu tinha para mim assim, quem sabe um dia me descobre. Eu comentava e falava, eu sou colega, tá aqui meu blog. Eu sou uma colega, tá aqui meu blog. E um dia uma pessoa me respondeu. E aí começamos a conversar, e naquela época você não via foto, né? Só ia conversando ali, era a época do Messenger. Sim. Né? E aí começou essa história, aí essa pessoa participava de um programa, na época no Ronivon, e aí ele falou assim, ó, eu adorei seu blog, seus textos, eu posso pegar umas ideias do seu? Porque eu era muito novinha, né? Aí, e a pessoa muito mais experiente, eu falei, claro, fica à vontade, pega, eu vou achar o máximo. E aí, depois de um tempão, essa pessoa falou assim, escuta, eu não tô vendo você, não sei como você é, mas você tem textos muito bons. A pessoa que fazia par comigo faltou. Você viria participar do programa aqui? Porque eu acho que você fala tão bem. Qual é a sua formação exata? Eu falei, papapá, você falaria ao vivo? Aí eu falei, nossa, né? Será que eu dou conta? Eu falei, olha, eu fiz teatro minha vida inteira. Não sei se funciona, se eu tenho cara de pau de estar lá. Então vamos. Aí quando eu cheguei Com essa beleza toda. eu lembro que ele olhou pra minha cara e falou assim, nossa, como você é alta! Aí eu falei, Temos então aqui tá bom. 1,80 m para você. Então tá bom. Aí chegamos, fiz. Eu lembro que eu fui toda vestida de minha mãe, para ter segurança, que era muito menina, vestida assim. E aí fui super bem. O diretor, que era o Márcio Tavolari, desceu, veio para mim e falou assim, adorei você, você vai ficar aqui agora. Eu falei, nossa, eu vou ficar aqui. E aí eu comecei a fazer o quadro no Ronivon, fiquei 2 anos lá na Gazeta. E aí comecei a crescer, não tinha ainda na rede social, não tinha nada, porque eu sou de uma época que você não podia ter absolutamente nada, psicólogo, era aquela história assim, indicação, não pode ter placa, não pode ter nada. E comecei a fazer a televisão, então antes de qualquer coisa, muita televisão. Então foi Gazeta, depois foi, enfim, todas as emissoras, Cultura, SBT, Record, Câmara Record, foi Rede Vida, aí tive quadro fixo na Rede Vida 8 anos, e foi acontecendo. E em 2014 eu comecei a ter rede social. E em 2017, só de foto, em 2017 comecei a fazer conteúdo, texto, foi crescendo, pandemia estourou. Agora. E aí quando eu vi era 500 mil, 700 mil, 1 milhão, e hoje quase 2 milhões no Instagram. E somando todas as redes, mais que 3 milhões, assim, foi crescendo bastante. Uma coisa impressionante. E durante a pandemia, você trouxe muito alívio. Eu te conheci na pandemia. Ah, é? E na pandemia? Foi. Você trouxe muito alívio, porque você falava, você dava ferramenta emocional para a gente enfrentar aquele momento sem perder a essência de falar de relacionamento, né? Foi um momento muito delicado para todo mundo. E você nunca teve medo, Pan, de ser quem você é nas redes sociais? Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que explicar alguma coisa, você explica. É tão teu isso. Não é uma construção, é muito espontâneo. Como é que você desenvolveu essa veia? Como você fez agora, falando sobre amor, assim, sem precisar pensar muito? Como foi isso? Eu construí uma persona que me vê ali. Para mim é alguém que gosta do que eu faço, alguém que acredita no que eu digo, alguém que confia nas minhas palavras e alguém que precisa de mim. É essa pessoa que eu vejo ali, que talvez seja uma parte minha. E aí talvez vá de encontro com algumas pessoas que se sentem assim. Uhum. E é para essa força que eu faço, que eu falo, que eu acredito. Todo o resto não me importa. Eu não estou preocupada em acertar. Eu estou ocupada em fazer o meu melhor para esta persona que eu criei. Então, eu sigo autêntica, porque num mundo de tanta gente querendo lacrar, de tantas pessoas imitando outras, de tanta gente querendo seguir regras e checklists para fazer alguma coisa, eu faço o que eu sinto no meu coração, eu vou meio na contramão. Uhum. Eu acho que o mundo precisa disso, é o que eu acredito. Então eu faço esse pedaço. Eu acho que justamente como eu não faço numa preocupação, meu Deus, o que vão achar, vão pensar, isso é o quê? Eu acho que
eu consigo trazer o meu melhor, eu encontro espaço para isso. É por isso que dá tão certo, né? Porque por isso que dá tão certo. É um relaxar, quando eu falo que eu criei, é um relaxar dentro de um mecanismo de proteção também. Porque inevitável, se a gente... Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma participação e o câmera virou para mim e falou assim, olha para cá e não se esqueça, são milhões de pessoas te vendo. Aí eu não falei para ele, mas eu falei assim, eu nunca penso assim, porque se eu pensar assim, eu não vou abrir a minha boca. Então eu não penso nisso. Não, eu gostaria isso. de escutar de mim mesma numa situação dessa, o que eu gostaria de ouvir nesse momento. É porque o que mais me conecta às pessoas é a essência delas. E você já passou por muitas dores, né? Você fala de amor, mas você já deve ter passado pelo desamor. Claro. Você fala de autoconhecimento, de autoconfiança. Em algum momento você passou pela falta de confiança em você mesmo. Então, assim, todas as dores que você consegue abordar, você traz no coração. Eu queria que você falasse sobre eu não sei se você já falou isso nas suas lives terapias. Eu acompanho algumas quando posso. Você já falou sobre dedo podre? Você acredita em dedo podre? Essa mulher que fala assim, eu sempre me apaixono pela pessoa errada. O cara que fala, não, eu sempre me apaixono pela mulher errada. Assim. Dedo podre é uma expressão daquelas pessoas que têm uma frequente escolha de perfis difíceis, de pessoas problemáticas, complicadas, que não querem nada com nada, que são atrasos de vida. A pessoa adora falar, ai meu Deus, eu tenho o dedo podre. Eu tenho muito medo dessa frase. Porque quando eu falo eu tenho o dedo podre, é como se eu estivesse fadado a eternamente fazer más escolhas amorosas. Você está afirmando uma coisa que você não quer viver, né? Não dá para afirmar uma coisa que você não quer viver, né? Sim, mas o legal seria a gente se perguntar por que será que eu frequentemente escolho esses perfis? Por que será que eu me atraio tanto por pessoas que não querem nada com nada, que não me valorizam, que são problemáticas, que são complicadas, que me magoam, que me decepcionam, que me traem, que me sacaneiam? Então, por que eu trago isso para mim? Por que eu me atraio por isso? Porque tem pessoas que, muito embora saibam que a pessoa é desta maneira, não é que ela se revelou e a pessoa foi embora. Ela sabe e ela continua muitas vezes interessada por essa pessoa, ou ela termina com essa pessoa e começa com outra. Por quê? Porque esse lugar que lhe é oferecido também lhe é conhecido. Eu ocupo lugares que eu entendo que caibam para mim. Eu não ocupo lugares no sentido racional da coisa. Nem tudo que falo que quero, consigo e arco. Muito acontece de eu falar uma coisa, quero me relacionar com uma pessoa assim, assado, tal, porque eu sei que eu mereço, porque eu sou isso, aquilo, mas no final eu estou sempre com o mesmo perfil. No final eu me submeto. No final eu estou lá me contando histórias, justificando e caindo no mesmo lugar. Porque eu costumo dizer que o problema é meu dedo, que o problema é o cara, que o problema é a pessoa, quando, na verdade, ninguém é o nosso problema. Mas o que me impulsiona a fazer aquela escolha é o que eu preciso buscar e entender. Então, o que eu realmente entendo que eu mereço? Qual é o meu histórico? Como é que o amor foi apresentado para mim? Eu convido todas as pessoas que estão escutando a pensarem sobre isso. Quando o amor lhes foi apresentado? Da onde eu venho? Como era o amor, né? No lugar que eu vivia, as minhas primeiras experiências, como que eu internalizei o meu apego? Seguro, inseguro, tive medo, fui abandonado, fui rejeitado, era um relacionamento conturbado dos meus pais. Tudo isso está internalizado dentro de mim. Tudo isso é passível de mudança, desde que a gente olhe para o lugar certo. E não fique a vida inteira achando que está fora o que a gente precisa encontrar dentro. Essa autorresponsabilidade, né? Essa avaliação que você precisa fazer para você entender onde é que você vai buscar esse amor. Porque é difícil esse amor tá pronto para você, de repente, numa balada, né? De repente, num lugar onde as pessoas vão para encontrar outras coisas, né? Eu tenho uma amiga linda, 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 linda. Como ela é linda? Inteligente, super bem informada. Não vou falar a profissão dela aqui, porque senão ela mesma vai falar se está falando de mim. Mas ela é linda, muito inteligente e ela fala sempre, eu quero casar, eu quero me encontrar, não sei o que tem de errado comigo. E, teoricamente, não tem nada de errado com ela.
porque ela é inteligente, ela é linda, ela é querida, é divertida, sorridente, ela tem tudo de bom. Mas essa coisa do merecimento, eu acho que toca profundamente o íntimo, né? Se eu mereço uma pessoa honesta, íntegra, legal, que me ame, que me valorize, que ame tudo que existe em mim, que ame a minha família, que respeite o meu trabalho, por que é que eu não consigo, então, trazer essa pessoa? Porque não basta só acreditar que você merece, né? O outro tem que acreditar que você merece também. O outro tem que enxergar isso em você, né? E eu acho interessante porque essa história de qual o problema que eu tenho, né? E aí isso passa uma peneira entre, não, mas olha, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou isso. Não vá por este caminho. Porque senão a gente vai pensar que as pessoas feias não têm vez, ou as pessoas que não são inteligentes também não têm, ou as pessoas que não são, enfim, aí devotas aos princípios também não são, que não é verdade. Né? Tem gente de tudo que é jeito, reta, torta, que está se dando bem afetivamente. A questão é, o que eu estou buscando? Que tipo de pessoa que eu me atraio? Isso eu falo que é uma dica infalível. Infalível, né? O tipo de pessoa que eu estou atraindo diz muito sobre mim. Porque o que será que eu estou colocando no mundo, que maneira que eu me apresento no mundo e que espaços que eu dou para que as pessoas entrem na minha vida. Porque para que você comece um relacionamento, você tem que ou aceitar um convite do outro, ou de alguma forma convidar este outro para te acessar, né? Então, uma das duas coisas aconteceu. Então, assim, o que te fez topar essa parada? Olhar para essa pessoa, né? É o que te conversar fez. e marcar a segunda conversa, Isso, né? porque na primeira já dá para perceber muita coisa, com né? certeza, mas o interessante é assim, começa a olhar aqui dentro esses espaços que você tem. Porque da mesma forma que a pessoa fala assim, eu quero tanto me relacionar, mas eu quero tanto... E você vê uma sucessão de situações muito parecidas e desfechos muito semelhantes, é porque talvez esse espaço não esteja tão coerente. Nem tudo que eu falo é o que há dentro de mim. Nem tudo que digo que eu quero é o que eu estou podendo aqui dentro. Então, você também perceber essa discrepância e trabalhar um pouco mais essa disponibilidade afetiva internamente é fundamental. Porque às vezes eu falo, eu quero me relacionar com uma pessoa muito legal, mas você está sempre com pessoas interessadas em pessoas que não são, ou quando você se aproxima de pessoas legais, você se desinteressa. Ai, Mara, mas não tenho tesão por esse cara? Ai, não sei, me dá assim um asco, um enjoozinho. Ai, não sei, acho que ele é muito bonzinho. Né? Você escuta isso com muita frequência. Parece que o cara tem que ser malvadinho para você ter excitação. Ou parece que a pessoa tem que ser difícil, complicada, para que aquilo te excite. Tem que lembrar que até trazendo um pouco de Lacan, o desejo pelo desejo. Nós somos movidos pelo desejo. As pessoas mais difíceis, elas são desafiadoras. E elas vão despertar na gente muitos sentidos. Né? De salvar, então serei a salvadora. Eu salvarei este cara. Agora, porque eu sou especial, que né? bom isso. Eu sou uma pessoa especial e eu vou salvar. Sou a cura dele. Eu sou a cura dele. Depois que ele me conheceu, esse cara é outro. Então, tem-se aí também, interessante, um pouco de uma busca minha de uma autoafirmação para que eu também experimente do meu potencial, do meu poder e eu confie nisso. E muitas vezes eu não estou nem olhando o quanto que eu estou padecendo ali, o quanto eu estou sofrendo naquela relação. Num cargo que eu me obstinei que não me cabe. Eu não sou a salvadora do cara. Eu sou uma mulher que quero ser amada, eu quero ser amada e quero amar. Então, que lugar que eu me coloco no outro? Ou então, não, esse cara nunca ficou com ninguém, comigo ele vai ficar. Né? Então, são algumas histórias que eu me conto, são alguns desafios que eu trago para mim, não só o outro que é desafiador, mas eu também, para que eu também consiga fortalecer um eu que ainda não está completamente convencido. A história que você criou na tua cabeça, isso, que você vai transferir para o outro, que nunca existiu na cabeça do outro. Isso, porque tem uma coisa que todos nós buscamos, sem exceção, que é o pertencimento. E uma questão que todo mundo, mesmo quem não fala, sente internamente, é assim: quem eu sou? Eu vim aqui fazer o quê? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o meu dom?
Então, quando eu vivo um vazio existencial que não ficou claro para mim, a minha própria potência, eu vou estar o tempo inteiro buscando essa aprovação. Enquanto eu não souber o meu tamanho, o meu valor, a minha dimensão, facilmente eu posso entrar nessas paradas do dedo podre que você bem falou, porque eu vou precisar o tempo inteiro comprovar para mim o meu poder, colocar para mim o meu tamanho. E aí parece que eu preciso transformar pessoas, preciso salvar pessoas, eu preciso conquistar pessoas complicadas, para que assim eu tenha certeza que eu sou suficiente, que eu sou bom bastante, que eu sou merecedor, que eu sou merecedora. Agora, quando eu tenho isso mais tranquilo, quando eu tenho essa paz interna, que eu já entendi, eu tô quitada comigo, eu já percebi as minhas potências, eu sou conhecedora das minhas virtudes, das minhas dificuldades, dos meus desafios. Eu vou procurar alguém, se assim eu quiser, para compartilhar uma vida. Uhum. E não para eu ter a missão de mudar, salvar ou converter qualquer coisa. Porque isso também é muito chato, é uma obrigação que a gente não pode se dar. Falando do amor maduro, eu conheci o João pelo Instagram. Né, aos 47 anos, acho que estava com 47, 48 anos. Conheço o João pelo Instagram, a gente começa a namorar. Foi muito difícil o começo do namoro. Terminamos 2 vezes. Quando alguém tinha um programa de TV, ainda tem, que passa na hora do almoço, quando aquela mulher me ligava, até me arrepiava, falava, ai meu Deus do céu, já está todo mundo sabendo, né? Agora eu não posso voltar mais. Daí, a gente terminava, e daí pouco tempo a gente voltava. E um dia a gente voltou, ele falou assim, vamos casar? Que daí eu acho que a gente não vai mais terminar. E casado a gente já tentou, a gente já teve 2 discussões, assim, tipo, não, vamos separar. Mas é incrível como o dia seguinte é reconfortante, né? Você dá umas horas para... Nada como o tempo, né? Você dá umas horas para o acontecido, Sim. para o acontecimento, vai dormir, dorme meio, né? A gente tem um trato de não dormir brigado, mas de vez em quando... Dá uma acalmada nos ânimos. Daí depois um do novo seguinte, dia. Daí pronto, O né? sol volta a brilhar. Daí tudo fica maravilhoso. Tem muito amor. Mas quando as pessoas me perguntavam como é que você conheceu o João pelo Instagram, teve toda uma questão de atração. Eu queria conhecer alguém, mas eu sempre tive noção de amor. Uhum. Não só pela relação dos meus pais que fizeram... a gente está em maio. Eles vão fazer esse mês 56 anos de casados. Nossa, coisa linda. É muito lindo. Coisa linda. Então, não só por ter, né, participado de um lar, mas eu sempre soube o que é amor. Que amor não fica machucando, ferindo, né? O amor não te traz angústia, não te traz... A gente vive momentos assim no amor. A gente se ofendeu, a gente brigou, mas não é uma coisa que te dói. Amor não pode doer, amor tem que ser gostoso. E recentemente, eu ouvi uma pessoa falando sobre o amor na maturidade. E daí ela diz assim, olha, eu prefiro ficar sozinha, porque assim eu posso pagar as minhas contas, eu posso viajar para onde eu quero, eu moro super bem, eu posso fazer tudo, do que ter que dividir minha vida com alguém que não vai me oferecer o mesmo, né? E daí eu fiquei pensando assim, mas que conta é essa, né? Como assim alguém que não vai te oferecer o mesmo? Eu entendo que a gente não queira, ninguém quer dar passo para trás na vida, né? Se você conquistou um lugar no mundo, você quer estar dali para cima, você não quer dar passos para trás. Mas eu vejo também tantos acertos de pessoas que entram na sua vida para somar e que somam muito e que tudo dá tão certo, porque a oportunidade de você viver uma relação, ela não pode estar só ligada ou no material, ou no quanto você quer de liberdade, ou no quanto você gosta de viajar, ou no quanto... Porque daí é amor só por você mesma, né? A gente não divide amor fazendo conta. A gente divide amor pensando em somar, em completar o outro. Como você enxerga essa mulher madura que está dolorida demais, que passa a régua alta demais, que é independente demais e que então eu não quero? Porque a gente nasceu para ser par, né?
Eu a respeito. Eu a respeito. Eu acho que a mulher que tem a decisão, ou o homem que tem a decisão de não quero me relacionar e cria uma justificativa na cabeça de que agora vou viver exclusivamente a minha solitude, a minha paz, quero viajar, quero fazer meu trabalho, quero fazer as minhas coisas em liberdade, eu respeito. Embora não concorde com a comparação de que estar num relacionamento eu estaria aprisionado e isso privaria a minha liberdade, eu respeito, porque eu acho que isso vem normalmente de pessoas que passaram por situações difíceis, dolorosas e que tiveram uma experiência amorosa muito, muito sofrida. Então, eu penso que a liberdade da pessoa poder vivenciar essa decisão seja curativa. Porque, na minha experiência clínica, muitas dessas pessoas que dizem isso, logo elas estão num relacionamento. Então, a gente não precisa convencer ninguém do contrário. Pode ser que seja uma forma de verbalizar um momento para depois viver um outro diferente, mas pelo menos aqui eu acreditei totalmente no que eu queria. Eu lembro de uma história uma vez que um menino de rua, um menininho pobre, ele estava muito bravo com o Papai Noel. Foi um jornalista fazer uma entrevista com ele e falou alguma coisa do Papai Noel e ele falou assim, odeio o Papai Noel. Mas como você é um menino? Eu detesto, Papai Noel não existe. Odeio, papapá, e ficou assim até uma coisa, as pessoas acharam engraçado. Eu particularmente fiquei tocada. Um menininho de 8 anos odiando o Papai Noel. Por que ele odiaria um Papai Noel? Porque possivelmente ele amou esse Papai Noel, idolatrou esse Papai Noel, esperou muito desse Papai Noel. Que nunca trouxe um presente. E nunca trouxe o presente que ele queria, talvez. E a gente vai ficar o quê? Convencendo esse menino que o Papai Noel é maravilhoso, que ele tem que acreditar que toda criança... Não, respeitar. Porque talvez no tempo dele, assim se espera, ele descubra esse Papai Noel bondoso que a gente gostaria que ele visse. Então, existem momentos na vida que talvez a gente precise acreditar nessas histórias que a gente se conta, nessas crenças que a gente alimenta, de que não, relacionamento é melhor liberdade. Eu lembro de pessoas que ficavam solteiras e faziam brindes. Eu lembro de amigas, eu sempre namorei, namoros longos. E eu lembro que em um certo momento eu terminei, eu estava mal, triste, e minha amiga falou, vem para casa, vamos fazer um brinde, vamos fazer aqui a noite das solteiras. E aí todas brindaram, liberdade, pá, coisa que é bem tradicional e tal. Eu brindei. Mas lá no fundo... dentro de mim, eu ainda gostava do ex, né? Eu queria voltar com o ex. Mas eu penso que toda fase da vida, ela é importante. E não é melhor do que a outra. Se você vai viver a sua solitude, viva a sua solitude. Você não tem que se convencer que é melhor do que estar namorando, melhor que... Não, é o seu momento. Eu não gosto de portas trancafiadas. Eu gosto de mergulhar nas etapas. Seu momento é solteiro? Viva o seu momento. Se vai ser para sempre ou não, é muito tempo. Não fique se cobrando ou queira se convencer de que seja para sempre. Viva a sua etapa. A vida é surpreendente e se tem alguma coisa que a gente não consegue prever, é o que vai acontecer na nossa jornada. A gente faz planos, mas a gente nunca sabe. Então, sejamos humildes e ao mesmo tempo inteiros e intensos naquilo que a gente vive, tirando a melhor parte de tudo que nos cabe. Seja você que está num casamento, tico-tico no fubá, namorando, casado, sozinho, tá tudo certo. Tudo vai ser muito bom e rico para o teu aprimoramento pessoal, desde que você não fique se forçando a convencer a nada. Viva o que lhe é peculiar, o que é teu nesse momento. Porque quando você fala de estar sozinha, e eu vejo isso porque eu tenho várias amigas 40 mais, 50 mais, 60 mais, o estar sozinho não é estar abandonado. Não é estar jogado de lado, é um estar sozinho produtivo, né? Já com os seus rituais, tem aquela que tem bicho, tem aquela que tem um monte de amigo, tem aquela que adora estudar, então preencher a vida é muito legal. O que eu acho, particularmente, a minha história, eu aprendi isso, né? Que a gente só não pode se fechar para o amor e achar que a gente então não precisa. Né? Porque é muito bom ser par,
A gente só precisa dar oportunidade para a pessoa certa, o olhar certo, né? Mari, Por outro lado. eu quero aproveitar e dizer que a solitude, ela é valiosa. Saber viver a solitude é algo transformador. É muito importante. Você poder olhar para dentro, se afinar com a sua própria companhia, ser cúmplice de si mesmo. Isso faz com que, seja nesse momento que você está, que dure muito tempo, ou seja no futuro relacionamento, isso te ajuda a não ser dependente. Isso te ajuda na sua autonomia. Isso é maravilhoso. Tem gente que foge da própria companhia, de estar só o tempo todo, fica pondo alguma coisa ou alguém qualquer coisa, fica carente, achando que precisa de alguém para se completar e não precisa. Nós não precisamos de um parceiro amoroso. Nós podemos escolher em ter um parceiro amoroso. A escolha é libertadora. A necessidade sempre vai te aprisionar. E a chance de você entrar em relacionamentos disfuncionais, abusivos, tóxicos, quando você não vive a solitude e gosta da própria companhia, conhece a própria companhia, é imensa. Para dar aquela engrossada na pele, né? Para você não confundir carência com uma possível chance. Isso. Né? A gente falou sobre dedo podre, a gente já falou sobre a importância da solidão. Agora a gente podia falar sobre como esquecer um amor que você realmente precisa tirar do seu coração. Eu vejo você falar bastante sobre isso. Já sabe o que vem, né? Eu já sei o que vem. É que eu gosto tanto porque isso é uma lição que às vezes a mãe ensina pra gente lá quando tem 13, 14 anos. A mãe fala, pensa nos defeitos que a pessoa tem. Pensa, aquele menino era feio pra você. Você mesmo falou que ele nem beijava bem. Você falou que o menino tinha cheiro de CC. A mãe fala isso pra gente quando a gente tem 13, 14, 15 anos, que é quando acho que a gente tem, acho que as primeiras dores de amor, né? Assim, ela vem na adolescência. E a mãe ensina. Agora, às vezes a mãe não conseguiu ensinar, não deu tempo. Daí a gente tem quem? Pamela. Ensina, gente. Vai tirar esse amor do seu coração. Já vou começar com Charles Bukowski aqui para vocês. Há pessoas incríveis e não há cura. Você nunca vai esquecer um grande amor. Nunca. Esquece. Esquece de esquecer. Quanto mais você se cobre esquecer, mais você lembra. Quanto mais você nega o quão gigante foi isso dentro de você, maior fica. Quanto mais você não tem humildade de reconhecer o tamanho que foi essa relação, quanto te impactou, quanto significou, maior essa sombra na sua vida. Reconheça. Foi grande. E guarda. Não. Coloque no lugar necessário para que você possa tocar a tua vida, seguir a sua jornada. Isso não é um empecilho nem um obstáculo. Isso é gigante, é um privilégio. Se apaixonar, amar, sentir o coração vibrar, borboletinhas no estômago. Por que precisa ser para sempre? Para ter sido gigante. Vai se tornar uma dor? Não é sobre esquecer o outro que a tua dor vai diminuir. É sobre reconhecer o tamanho que foi, respeitar o ciclo e não tornar isso um obstáculo paralisador, mas inclusive um elemento impulsionador da tua capacidade, competência e privilégio de ter amado. E a tua força de amar. Existem pessoas que passam por essa vida e não sentem nem um pouquinho disso que você sentiu. Que não se permitem. Que não tem essa história para contar. Não, e quando você teve isso, cada relacionamento intenso que a gente tem na nossa vida conta muito sobre nós. A gente fica muito sobre o outro, no outro, que eu preciso esquecer o outro. Não, você precisa colocar isso no lugar. E parar de ficar se contando que isso tem que estar na tua vida ou tem que ser para sempre, para tua vida ter sentido. Não. E a gente tem isso o tempo inteiro, né? Tudo que é gostoso, a gente parece que quer mais, e quer de novo, e quer que fique. E isso é o mecanismo do ser humano. E quando a gente começa a se satisfazer com o tamanho que pôde ser as coisas, trazer isso como uma experiência eterna e como um elemento que vai nos tornar ainda mais aptos para outras oportunidades, é quando a gente desenvolve a sabedoria de vida. Você não vai esquecer, mas você vai conseguir superar, de acordo com o lugar que você coloca isso na tua vida, e você lembre o que é importante para você, o que você quer para si, respeitar o luto desse processo e fazer escolhas que sejam boas e positivas para você. E então você vai sempre escalar prioridades no seu dia a dia.
E cada vez mais essa pessoa que era grande, ela vai saindo da sua prioridade, porque ela não está mais na sua vida. E você tira da tua cabeça, porque toda vez que você fica tentando esquecer, ela continua. Olha que coisa incrível isso, né? Porque depois de um tempo, você até olha para a pessoa e fala, nossa, eu nem sei como que eu gostei tanto assim, como eu amei, não é? Ela não foi esquecida, ela foi ficando de lado nas escalas de prioridades, porque quando você começa a entender que foi do tamanho que devia ser, você não desconsidera o impacto, mas você tem que ter sabedoria para você poder tocar teu barco. E aí você vai colocar o que aqui? O que dá para ser, o que ficou, o que permaneceu, o que você deseja. E aí você vai começar a pensar no teu trabalho, em pessoas importantes para você, tua família, amigos queridos, alguém que você se interessa. Um projeto novo. Projeto novo. E isso, a gente pode esquecer, é importante, o nosso cérebro tem limites. E quando a gente começa a focar nisso, esse é o lado bom da coisa, tá? Que a gente não é máquina, né? É um cérebro humano. E aí outras prioridades tomam espaço. Por isso que às vezes passa um tempão e você fala, caramba, eu nem lembrava da pessoa. E eu nem dormia por causa desse cara. É engraçado. Entendeu? Isso. É muito bom. É fantástico. Mas o ponto principal que eu quero deixar claro é assim, reconheça, caramba. Não fuja disso. Os amigos querem nos convencer que a pessoa que a gente se relacionou é péssima, que a gente vai arranjar alguém melhor, que a gente é incrível. Não é esse o caminho. Por que a gente tem que desvalorizar o que foi gigante ou que impacte de alguma forma para que então a gente toque? Não. Tem alguns que são, né? O quê? Que a pessoa não valia nada? Tem alguns que são. A gente sabe disso, né, meninas? Que tem. Às vezes a gente chega pra amiga e fala, mas olha, você não perdeu, você ganhou, meu amor. E depois você chega à conclusão lá na frente. Mas posso te falar uma coisa? O problema é que isso, na prática, não funciona muito. Porque as nossas paixões, elas não têm essa razão toda. Não, né? Não adianta, pode vir aqui todo mundo, torcida inteira aqui de futebol falando assim, né, porque você é isso, porque a pessoa não vale nada, sei o quê. Se aquilo mexeu com você, é um lance doido. Por isso que eu tenho uma frase que eu adoro, que é assim, a gente não pode impedir sentimentos, que nasce um sentimento, porque isso brota, negócio, pô, às vezes incontrolável. Quem nunca gostou de uma pessoa que todo mundo falava que não tinha nada a ver? Difícil, hein? Sim, é difícil. Acontece. Então, ou seja, não tem lógica, mas eu posso escolher entre alimentar esse sentimento ou deixá-lo morrendo de fome. Isso eu posso. Gerenciar sentimento é possível. Evitar que surja, não. Administrar o sentimento que você vai colocar na coisa tá dentro de você. Isso. Você pode fazer. Exato. E traição, Pam? Tem perdão? Tem superação? Tem que curar a mulher do cara do teste de fidelidade fazendo perguntas importantes aqui, que é para dar um apoio aí pro pessoal. Traição é uma dor imensa. Traição é uma dor imensa. Quando somos traídos, nós, acho que passeamos por vários lugares dentro de nós. Buscamos explicação, somos frustrados, quebra de expectativa, desconstrução do que a gente construiu sobre essa pessoa, do que a gente idealizou sobre ela, decepção, sentimento de pouca valia, comparação com a pessoa que traiu, enfim. E isso é devastador. E não importa, hein? Você pode ter autoestima maravilhosa, você vai ficar impactado. Isso é fato. Claro que se você não tiver um amor próprio equilibrado, vai ser mais devastador ainda. Mas todo mundo que é traído vai sentir essa pancada. Penso que perdoar sempre. Sempre. Qualquer tipo de traição. Financeira, traição sexual, traição na família, traição de... Perdoar sempre, né? Perdoar sempre. Profissional. Porque perdoar, gente... É abrir caminho. Mara, não, perdoar não é sobre o outro. Perdoar é sobre nós. Quando eu te perdoo, eu me liberto de um pensamento ruminante naquilo que você fez e me feriu. Quando eu evito de perdoar, quando eu digo que não perdoo porque você não merece, eu penso que o perdão é para você e que tem a ver com aquilo que você faça, ou seja, não. Eu perdoo para não ficar carregando um peso desnecessário que só me consome. Eu perdoo para me libertar, eu perdoo para me aliviar, porque eu não quero manter este vínculo de ódio, de raiva, de tristeza com algo que eu entendi que não faz mais sentido para mim. Perdoar não é se manter com aquela pessoa. Perdoar não é continuar aquela relação. Perdoar é um ato de maturidade e de amor por você mesmo. E o traidor?
ele também pode ter dores, né? Tipo, puxa, de arrependimento, não podia ter feito Pode. isso, não precisava. Pode. E o traidor, ele consegue se resgatar e reviver essa relação Depende com do traidor. confiança. Depende do traidor. A gente tem vários perfis que traem. É verdade. Falei isso num podcast e, ao mesmo tempo que tiveram pessoas Aquele que trai por exercício, né? Não, é que Né? assim... Só sabe viver assim. Gente, é um tema super tabu, né? É um tema super difícil de falar, de lidar, porque existe um estigma sobre quem trai. E eu, como psicóloga e como ser humano, eu vou estar sempre tentando encarar estigmas e olhá-los com releituras possíveis. Eu acho que existem tipo de pessoas que traem. Existe a traição da imaturidade. A pessoa imatura que trai, ela pode crescer, amadurecer, se desenvolver e não trair mais. Existe a personalidade que trai. Então, você tem um psicopata, você tem um narcisista, você tem personalidades mais suscetíveis a esse comportamento e são pessoas que vão continuar traindo porque é o modo delas de ser. Elas não têm consciência pesada, elas não têm empatia. Tem arrependimento. Não tem arrependimento, vão continuar fazendo isso. Vão teatralizar, vão pedir desculpa, vão chorar lágrimas de crocodilo, mas vão continuar fazendo. Então, eu acho importante a gente perceber quem é esta pessoa que traiu, que momento é esse. Caso você entenda que essa pessoa se predispõe a melhorar, vocês percebem que tem sentimentos juntos, você quer dar outra chance a essa relação, a pessoa também, ela demonstra mudanças, não na fala, porque papagaio também fala, mas nas atitudes que ela tem, por que não? Por que não? Acho que quem está de fora fica apontando o dedo até cair na própria testa, porque assim, a vida é isso e a gente pode melhorar assim. Eu atendo pessoas há quase 20 anos. E falo contra todos os comentários que quando eu falei desse tema no podcast, virou e falou, não, traidor, acabou, não aceito, tal. Essa própria pessoa que está falando, amanhã ela vai virar a esquina, pode acontecer com ela. Então, assim, nós não somos tão perfeitos assim para sair julgando as pessoas. Eu adoro aquele filme As Pontes de Madison. Ah, eu também. Amo. E aquele filme não é romantizar a traição, não. Mas aquele filme mostra uma mulher extremamente séria, devota a uma família, né? Que pela primeira vez sentiu um desejo, uma coisa tão diferente, tão única, que o filme é divino. Quem não assistiu, assista para entender um pouco sobre... Assista de novo, inclusive, né? Porque às vezes assistiu no momento, assista agora, é um filme excelente. É um filme maravilhoso. Bom, vamos falar, você continua atendendo todos os dias, eu não sei como você dá conta, você é a Mulher Maravilha. Esta é uma parte da minha vida que eu acho que enquanto eu tiver saúde... continuarei fazendo. Espero estar velhinha atendendo. Vai estar. Então, olha, você continua atendendo, fazendo os atendimentos individuais todos os dias. Daí temos Luma, que tá a coisa mais linda do mundo. Luminha é um amor mesmo. Quando eu fiquei grávida, eu pedia só uma coisa a Deus, muito. Falava a Deus, que o meu filho ou minha filha não sabia o sexo. Eu falava que venha com coração bom. E Deus, como sempre me ouviu, não faria diferente dessa vez. E ela veio com um coração lindo, lindo, lindo. Mas, eu mergulho por isso. O fruto não cai longe, né, amiga? Da árvore, né? Que bom. E você e Carlos, que genética boa para tudo, né? Vamos falar desse marido paixão. Ele é um parceirão. Né? Ele é um parceirão. Extremamente parceiro. Vocês trabalham juntos. Né? Quando ele saiu do trabalho dele, que ele estava lá, acho que 12 anos, ele era diretor do SET Senat. A gente não sabia o que ele ia fazer, ele pensando, ele falou, putz, né, tô com 50 anos, o que eu vou fazer? É difícil o mercado de trabalho, papapá. E aí eu fazia a palestra já, aí teve uma vez ele viu fazendo, me matando lá, ele falou, vou te ajudar. E ele entrou nisso. Então, desde antes da pandemia, 2018, a gente está junto, aí abri uma empresa, ele toca tudo, toda a parte comigo ali, essa parte que eu não faço, que é essa parte da logística, da gestão, da equipe e tal, e ele é um parceiraço. Ele tá aqui, viu, gente? Ele tá lá aqui na sala de reunião trabalhando. Ele falou, onde eu posso trabalhar enquanto vocês batem papo? É isso mesmo. E nós fizemos juntos, Mário, se você me permite contar para as pessoas que estão escutando, um aplicativo de atendimento psicológico chamado PSIAP, P-S-I-A-P-P, que eu gostaria que você baixasse, que você conhecesse, que eu sei que você gosta disso. Eu gosto, chama PSIAP. O PSIAP. Por que eu fiz o PSIAP? O meu sonho sempre foi e continua sendo que o máximo de pessoas no mundo faça terapia.
Então, eu fiz um aplicativo que funciona como Uber da psicologia. Então, não importa onde você esteja, o horário que seja, pode ser 2 da manhã, feriado, sábado, domingo, pode ser qualquer hora, de manhã, tarde, noite. Você vai baixar o aplicativo e vai pedir uma sessão. Você pode fazer uma sessão imediatamente ou você pode agendar o seu atendimento, escolhendo o profissional que você quer, abordagem, valores e tudo mais. Qual é a vantagem do meu aplicativo? O Psiap, ele é um aplicativo que nós fazemos toda uma conferência, está todos os profissionais cadastrados... É assim que escreve? É isso mesmo. Todos os profissionais cadastrados são homologados junto ao Conselho Regional de Psicologia. Então, você tem a segurança, nós sabemos todos os profissionais que estão lá, então você não vai cair em roubada nenhuma. Você tem todas as abordagens, valores, perfis. Olha lá, o Psiap. Então, faça a sua terapia agora mesmo, agende sua sessão. Você vai adorar, porque é muito importante a gente cuidar da nossa saúde emocional antes que estragos aconteçam. Mas se acontecer algum estrago na tua vida, também vai muito bem, obrigado, ter um espaço de conversação com um profissional capacitado, porque eu, como psicóloga, posso te falar, a gente não para de estudar. Estava conversando isso com a Mara, assim, a gente não para de tá ali o tempo inteiro se reciclando para conseguir compreender as vidas que são trazidas e viabilizar saídas e apresentar recursos emocionais para as pessoas viverem melhor. Você sabe que o ano passado já tinha um estudo falando sobre o mercado de moda, né? O mercado de moda sempre explode e tal. E já tinha um olhar para o mercado de beleza e bem-estar para esse ano de 2024. Falando de terapia, eu comecei a fazer terapia com 16 anos e nunca mais parei. Eu também, exatamente. E eu acho que é muito legal a gente falar da necessidade que todos temos de resolver questões para viver melhor no mundo, resolver questões para viver melhor com a gente mesmo. E a gente não consegue fazer isso sem um olhar clínico, sem uma pessoa preparada para fazer. Porque o que muda aqui, e vocês viram nesse bate-papo, são as perguntas. Né? As perguntas que a Pan faz para ela mesma, que ela faz para o outro. A resposta, ela vem como uma forma de, não, peraí, abre o seu pensamento. Eu posso não concordar com isso, mas eu tenho que respeitar. Então, se a gente não procurar essa nossa cura através desse trabalho que os terapeutas todos fazem, psicanalista, psicólogo, psiquiatra que entra com medicamento, se a gente não procurar ajuda, a gente não sai do lugar. E olha, gente, tem questões aí pesadas que se a gente não resolve, a gente transfere para filho, e filho transfere para filho, e quando você vê, tem uma família toda doente, né? De questões que, puxa vida, se tivesse tido ajuda. E agora a gente tem aplicativo. Eu quero que você conheça, você vai gostar muito. Não, que demais. Você sabe que esses dias um amigo meu que tá travando uma batalha contra um CA de intestino e tá forte, firme no tratamento, a família, uma rede de apoio incrível que ele tem, mas ele me mandou uma mensagem e falou, Mara, eu preciso de alguém para conversar, porque eu tô... Mas os horários, ele tem fazenda, tem negócios em várias cidades e tal. Olha, esse aplicativo é para ele. Eu falo o seguinte, as pessoas às vezes acham que a psicoterapia é para fracos. Eu falo que não há força maior do que o reconhecimento das nossas vulnerabilidades. A única pessoa que pode nos derrubar mesmo somos nós mesmos. O outro, ele só vai te influenciar. Mas quando você abraça a influência, é quando você concorda com ela. E é justamente quando você está desconectado de você. Se conscientizar das suas vulnerabilidades, estar perto daquilo que te assombra, encarar os seus lobos internos e domesticá-los é o melhor que você pode fazer por si mesmo. Preciso coragem. Muita. Né? Muita coragem. Com certeza. E o nosso tempo acabou, mas sabe que ela já prometeu que vem uma segunda vez, Eu vou adorar. Uma terceira, uma quarta. Mas só se tiver aquele bolinho que te... Aquele bolo delicioso. Ai, um beijo, Dani, bolo da madre. Muito gostoso. Deixa eu deixar um beijo também para VIP Body Hair, que hoje fez toda a minha produção. Um beijo para Cíntia, da Zoe Joias, que hoje estou toda de esmeralda. E um beijo para você, que ficou até agora com a gente nesse pod maravilhoso, porque nós arrasamos. Obrigada. Oh, querida. Obrigada eu. Muito bom.
Quero te agradecer essa oportunidade e quero deixar um recado para as pessoas que estão nos escutando, que se a pessoa ficou até aqui nos ouvindo, é porque com certeza ela quer se familiarizar mais com o amor que ela sinta dentro dela. Então, se reencontre com o seu amor. Se permita se afinar com ele. Não idealize muito sobre o amor. Não pense que é coisa difícil, que o amor é algo distante. Não fique romantizando o próprio amor na dificuldade de tê-lo, porque parece que às vezes precisa imaginar que o amor está longe demais para cobiçá-lo. Não, o amor está pertinho de você. É só você chamá-lo, é só você se afinar com ele, é só você falar baixinho que ele te escuta. Aliás, quando a gente está apaixonado, a gente fala tão baixinho, né? A gente sempre é escutado, que logo o amor se aproxima de você, te envolve e você nunca se sentirá tão realizado. Não só na relação amorosa compartilhada com o outro, mas em tudo que você fizer, porque tudo que se faz com amor, se faz muito melhor. Delícia de gente. Olha, um beijo cheio de amor pra vocês. Agora eu vou curtir mais 5 minutinhos dela aqui. Até o próximo.